Alguém aí ainda lê Komi-san? Eu acompanhava lá pra 2019, porém simplesmente depois de um tempo começou a ficar chato, entediante, maçante. Eu não sei se era por causa do Slice of Life chato pra caramba, ou se o romance tava arrastando a série. Mas esse ano chegou um momento que eu tava na internet e aí passou uma página de Komi-san. E eu pensei, caramba, por que será que eu não gostei daquele mangá? Então decidi reler, só que aí eu vi isso aqui. 500 benditos capítulos. A impressão que isso me dá é, o autor realmente está querendo sugar cada gota daquela fonte. Porém, isso é uma coisa baseada no que eu lembro de ter lido há 5 anos atrás. E as coisas mudam. Talvez Komi-san seja diferente do que eu me recordo. Então por que eu não leio de novo? Capítulo 0. A maioria das histórias não começam redondinhas. Sempre tem um rascunho, um teste, uma versão beta. E antes de falar do mangá atual, vamos falar sobre a origem de Komi-san. Nesse mangá, que ainda não era serializado, uma garota muito popular não consegue andar 3 passos sem ter alguém confessando-se pra ela. Os olhos das pessoas brilham quando a imagem delas os atinge. Porém, um simples problema. Ela é horrível se comunicando, não conseguindo nem falar enquanto olha para os olhos de alguém. Porém, ninguém percebe. Por dentro, explodindo de ansiedade. Por fora, uma pessoa elegante, maravilhosa. Tadano é o único que conseguiu entendê-la após uma desventura que causou a aproximação dos dois, que no caso foi Komi-san o atropelando com uma vespa. E a timidez dela é um pouco mais baixa. Ela consegue falar para as pessoas, mas ela não consegue olhar para as pessoas enquanto fala. Então, para solucionar isso, não é pegar um caderno e escrever. É ela só desviar o olhar. Ou os dois ficarem no restaurante, um em cada mesa sem se encarar. Só que é claro, mesmo ela conseguindo se comunicar, ela ainda é muito ruim nisso. Pequenas situações do dia a dia, como um bom dia, parecem um caos na terra. E mesmo que por algum milagre alguém consiga quebrar essa barreira e conseguir puxar assunto com ela, ela é completamente sem noção do que falar e quando falar. Imagine você acabar de conhecer uma pessoa e mandar aquela sagrada pra ela. Você chuparia sorvete com gosto de pica ou pica com gosto de sorvete? Não seria uma primeira impressão muito boa, certo? Bom, ela faz literalmente isso. Eu não simplesmente acho que essa versão aqui é melhor, mas eu aprecio as diferenças, eu poder ver uma Komi-san diferente. E como ela tem um contato maior com o Tadano logo de cara. Parece uma coisa até mais natural do que o que acontece no mangá serializado. E a escola deles também é bem mais mundana, bem mais morta. Pra quem já leu, sabe que a escola deles é cheia de personagens pitorescos, samurais, ninjas, até o próprio Buda. Mas aqui não, é uma escola normal. Isso aqui é o produto final, e é quase a mesma coisa. O que muda é mais o mundo em volta deles. A Komi muda um pouquinho, agora ela consegue falar bem menos com as pessoas, a um nível que ela precisa de um caderno para escrever as coisas. Mas o que é principal aqui mesmo, a grande mudança é a escola em que eles vivem. Começamos de uma apresentação de início de ano escolar, com as pessoas falando quem elas são, e como antes, Komi se apresenta com uma postura elegante, alguém maravilhoso aos olhos dos outros. Ela simplesmente vai pra frente da sala, não consegue falar nada e volta de vergonha. Só que ninguém entende, as pessoas acham que aquilo é alguma espécie de divindade. A realidade é que ela é incapaz de falar. O único que percebe isso, novamente, é o Tadano. E até aqui, tá igual. Aos poucos você vai vendo coisas estranhas, como um ninja atacando um compasso no Tadano. Mas esse começo aqui é como a versão beta do mangá, só que um pouquinho mais fraca na minha opinião. Eu prefiro o início daquela outra história. Acabamos esse capítulo com uma meta. Tadano arranja alguma maneira de falar com Komi, que é escrevendo pela lousa, quando não tem ninguém em volta, só os dois na sala. E dentro da conversa, ela revela o sonho dela, que é ter 100 amigos. E naturalmente esse vira o núcleo da história. Komi-san vai fazer 100 amigos. Agora eles vão se aventurar pelo mar de gente maluca que habita aquele local. Tadano é o primeiro, faltam 99.
Primeiro ano. Depois de conhecer Komi, Tadano decide ajudar ela a completar sua missão, sem amigos, e o primeiro deles vai ser Nadimi. Eu não vou passar por cada personagem, cada amigo novo que tiver aqui, porque seria cansativo. Até o capítulo final, acho que já passa dos 70 ou chega nos 97. E alguns deles são até meio entediantes. Nadimi é uma pessoa super sociável, que conhece todo mundo que habita naquele lugar. É um crossdresser e eles brincam se ele é homem ou mulher, ninguém sabe ao certo, só que isso não importa muito. Ele é a pessoa perfeita para essa situação, o total oposto de Komi. Só que se Nadimi já é amigo de todo mundo que estudava ali, por que ele não é amigo da Komi? Bom, ele tentou, só que quando ele foi falar com ela, ela congelou e começou a tremer, o que deixou ele assustado, ele achou que foi uma rejeição. E como ele é uma pessoa meio orgulhosa dessa habilidade dele, ele ficou até traumatizado com o que ela fez. Até guardando um pouquinho de rancor, mesmo que ele não admita, chegando ao ponto de ficar com medo e congelado quando fala com ela. Mas depois de muita conversa, Tadano convence ele a tentar falar com a Komi e a gente começa a ver o problema real da Komi, porque o Tadano, ele é uma pessoa que entende os outros, ele é alguém muito bom nisso, só que a maioria das pessoas não é assim. Então a gente tem aquelas belas situações que todo introvertido vai conhecer, como você ir embora com alguém, não saber o que falar, ficar calado o tempo todo, a pessoa puxa assunto, você não consegue completar o assunto ou não consegue falar nada. É um terror, é uma coisa que põe você nos 800 de ansiedade. Tem até uma parte que Nadimi puxa um assunto com ela e ela consegue até responder com a própria voz. Só que ela faz aquela coisa sagrada de você pensa numa coisa, você vai falar ela e sai no tom errado, aí parece que você tá com raiva. E aí você se descontrola, fica com medo de pensar, ai caramba, será que eu ofendi essa pessoa? Será que eu não ofendi ela? Será que ela tá com raiva de mim porque eu pareço estar com raiva dela? Porque eu fui grossa? Bom, quem é introvertido vai entender o que eu tô falando. Quem é tímido Komi e Nadimi estão indo juntos pra casa, porque o Tadano pediu pro Nadimi ir e falar com ela pra ser amigo dela, e eles acabam encontrando alguém que agarra Nadimi. Komi, por um desentendimento, acaba assustando eles, porque ela fala uma coisa, mas parece que ela vai falar que vai matar o cara, sem intenção nenhuma disso acontecer, e finalmente Nadimi entende o que está acontecendo ali, entende que ela é tímida. E aí agora temos dois amigos na lista. Muito do esqueleto dessa história já vai ser revelado nesse início de mangá. O jeito que esses capítulos funcionam, o esqueleto deles já é revelado logo de cara. É como se fosse um monstro da semana, só que com amigos. Claro que a gente não é tão preso a essa fórmula, mas ela aparece bem frequentemente. Também tem a parte do humor, que é muito consistente, que às vezes é a Komi sendo mal interpretada, às vezes é o mundo mal interpretando a Komi. E é claro, às vezes é os dois. E como eu disse antes, as pessoas que habitam esse local são totalmente malucas, totalmente doidas. Algumas chegando até o nível de, por exemplo, raptar o Tadano, porque elas acham que ele não é digno da comissão, ele não é digno da amizade dela. E outros só sendo pessoas meio maluquinhas, por exemplo, alguém que se veste de índio, ou uma pessoa que é a cara do Buda. E outro detalhe muito legal é que inicialmente a sala dela é meio morta. O fundo dela tem personagens que ninguém liga, mas com o tempo, quanto mais amigos ela faz, quanto mais ela sai da sua casca, mais aquele lugar fica populado. E é claro, como é um mangá com o personagem principal, problemas de comunicação, a gente vai ver muitas gafes, aquelas gafes que todo mundo que é meio tímido conhece. Às vezes não conseguir pedir um pão pro padeiro. Às vezes falar algo na entonação errada e ficar o resto do dia lembrando daquilo, achando que você pareceu grosso ou algo do tipo. E algumas vezes Komi até vai ajudar outras pessoas que têm esse problema, porque esse problema não é exclusivo dela. Vai ter pessoas que têm problemas mais graves, um pouco diferentes. Então Komi, com o Tadano, vai assumir a posição de alguém que estende a mão. Mas no fim, comissão é isso. A gente já vê logo de cara. É um mangá sobre timidez e os amigos que fazemos ao longo do caminho, com um pouco de romance. Que pelo menos nesse início, nesses primeiros 129 capítulos, ele está presente, ele existe, mas ele não é o foco. E essa parte do romance é algo que criou algumas reclamações que eu vi muito frequentes no mangá de Komi-san. Tivemos ótimos personagens, uma turma cheia de pessoas para Komi-san conhecer e sair da sua casca. Mas pra você, qual que foi seu amigo favorito que Komi-san fez nessa história? Pelo menos até aqui. O que eu gostei mais foi o Katai, porque ele é a versão dela, só que masculina. Ninguém entende ele, acham que ele é um bombadão, brabo, mas ele é só um cara tímido. E isso é maravilhoso, é legal ver os dois interagindo, porque são duas pessoas que não conseguem funcionar juntos. É um ficar olhando pra cara do outro com medo do que ele vai falar ou fazer. Mas isso tudo justifica 500 capítulos? Pelo menos esse começo está justificado. Então é isso que eu tinha para falar sobre o primeiro ano de Komi-san, que vai do capítulo 0 até o 129. A existência desse mangá está mais que justificada aqui.
Mas será que continua assim? Porque eu parei de ler depois disso, então eu quero relembrar a parte que eu não gostei. Será que tem uma queda enorme de qualidade depois disso? Vamos ver agora. Here comes a new challenger. Segundo ano. Temos um novo personagem pro grupo principal, também a despedida de muitos outros, como a Nanaka, que eu gostava bastante. Mas assim como na vida real, amigos vêm e vão, ninguém nasceu colado. Mesmo boa parte da sala de come sendo a mesma. É até uma coisa ruim de imaginar. A Nanaka, alguém que não conseguia fazer amigos, alguém extremamente ruim de socialização, finalmente conseguiu fazer uma amiga. Só que agora ela tá em outra sala, justo quando isso aconteceu. Cheia de pessoas estranhas, pessoas que talvez não gostem de você, que não queiram fazer contato contigo. Vocês já passaram por isso? A dificuldade de fazer novas amizades, a ansiedade de ficar sozinho. A gente não vai conseguir ver como é que foi pra Nanaka tão bem, mas a nova personagem é justamente apresentada dessa forma. Alguém novo na sala de come. Manbagi, que já no primeiro dia nota que ela não tá conectada ali, não tem ninguém falando com ela, que ela não consegue se comunicar. E a pressão nela é tanta que ela começa a chorar bem no meio da aula. E quem que vai ajudar? Come. Assim como o Tadano ajudou. Ela quer fazer a mesma coisa que fizeram por ela. E isso aqui é mais uma evolução do personagem. É mostrando que ela cresceu, que ela não é só aquele ser estático que vai gerar piadinhas, slice of life o tempo todo. E até o final desse ano ela começa a se comunicar melhor com pessoas que não são Tadano, porque normalmente ela conseguia falar uma ou duas palavras com alguém desconhecido. Agora ela consegue falar frases, falar normal. Mas isso é mais pro fim desse segundo ano. Acontece que Manbagi é uma Gyaro, e o maior motivo das pessoas não falarem com ela é porque ela exagera na maquiagem, ela parece um ET, parece alguém que vai te abduzir se você chegar perto dela. O que pra essa sala é estranho, porque tem um cara que se veste de ninja nela e ninguém acha isso ruim, mas dá pra aceitar. E Manbagi é um personagem que vai ser bem presente por aqui, ela vai tomar conta do primeiro plano, sendo até mais importante que a Nadimi, uma personagem feminina que é muito mais capaz de tomar iniciativa, que conversa com a Komi de coisas que o Tadano não pode conversar. Mas com ela a gente tem um problema. Ela também vai fazer parte de um triângulo amoroso. Eu odeio triângulos amorosos. Eles só se arrastam até o fim da história e fica num morde-a-sopra infernal, algo que atrasa, que te entedia. Eu acho que é por isso que eu parei de ler na época. Eu espero tudo de ruim quando eu vejo um. Será que é realmente necessário adicionar um personagem só pra isso? Só pra ficar nesse lenga-lenga, nesse tititi de personagem chato lá, falando vai, não vai. Talvez seja aqui que a história ficou terrivelmente chata e eu finalmente larguei. Manbagi foi a melhor coisa que aconteceu nesse mangá. Eu estava meio preocupado porque esqueceram personagens antigos, que eu já tinha me apegado a eles, mas isso nem é um grande problema porque eles não são esquecidos, eles têm seus capítulos, têm suas participações. E também os novos personagens não ficam pra trás, eles são ótimos, alguns até melhores. Tem um capítulo chato aqui ou ali, como por exemplo aquelas reuniões secretas que eles todos vestem preto. Mas provavelmente quando for o anime vai demorar 5 minutos essa parte. Então não é algo que alguém tenha algum grande problema com. Nessa etapa a gente também tem algumas histórias secundárias que vão aparecer mais, como a irmã do Tadano e a relação dela com a irmã da Komi. Algumas vão ser bem legais, mas outras, apesar de não serem ruins, vão meio que incomodar, porque elas vão entrar numa hora que eu tava mais interessado na história principal. E eu queria muito falar que esse é o único problema de Komi-san. Porém, infelizmente, com a vinda da Manbagi, entramos em um triângulo amoroso. Essa coisa horrível, detestável, que em qualquer história acaba alugando a cabeça de quem tá ali. Acaba comprando muito tempo. Ah, ele vai ficar com essa ou com essa? Porra, isso aí é chato demais. A última gota de uma vaca magra pra fazer você ficar engajado acaba decepcionando um pouco, acaba dando vontade de parar de ler, parar de assistir. Em Komi-san, isso não acontece. Bom, por incrível que pareça, esse triângulo amoroso, a Manbagi sendo adicionada, ela gostando do Tadano, ela disputando com a Komi pra quem vai ficar com ele, além de não ser desinteressante, não é arrastado, porque acaba justo nesse segundo ano do mangá. Acho que lá pelo capítulo 300 a gente já tá com isso fechado. E como eu disse antes, Manbagi é um ótimo personagem. Ela toma tanto destaque que aqui eu considero que ela é um personagem principal do mesmo tamanho da Komi e do Tadano. Você fica triste porque ela não consegue ficar com o personagem principal. Quando acontece a confissão da Manbagi pro Tadano, você fica feliz, você fala, eu também consigo aceitar isso, por mim tudo bem. Pelo menos foi o meu caso.
Então tivemos uma conclusão muito satisfatória, e até o casal principal se reuniu nessa pequena parte de Komi-san, coisa que eu nem esperava. Se você não leu ou não lembra, o Tadano aceita a confissão da Manbag, aí a Manbag fala, você tem certeza? E ele repensa, é um momento bem dramático, bem mais dramático do que eu posso expressar aqui, e ele fala, não dá. Daí ele vai diretamente se confessar pra Komi-san, e a gente tem um final feliz pros dois, mas não pra Manbag. Como eu disse antes, normalmente essas coisas são arrastadas até o fim pra manter o leitor interessado. Desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de relacionamentos, o Slice of Life continua legal, tem até ideias mais legais do que antes. Sinceramente, nesse segundo ano as coisas só melhoraram, eu gosto mais ainda de Komi-san. Eu nem sei porque antes eu larguei essa história, porque pra mim tá ótimo aqui. A minha única preocupação é que se eles vão ter uma trama pra continuamente usar no mangá, porque agora a principal já foi. Eu sei que ainda tem a Komi-san querendo fazer 100 amigos, mas sinceramente isso só é uma parte mais Slice of Life, que vai conhecer mais um amigo, vai fazer mais um amigo e vai adicionar um número. Então vamos logo falar do terceiro ano de Komi-san. Terceiro e último ano. Começamos o último arco de Komi-san e sem Manbag. Eu não esperava por essa, isso me deixa bem triste. Manbag é um personagem que eu achei incrível. Porém, isso mostra que o autor não vai simplesmente sentar no que ele já criou e ficar só ordenhando uma vaca magra. Ele vai criar mais coisas, ele não vai jogar no safo. Uma leve inteira de personagens e uma classe nova. Manbag tá num lugar melhor agora. Espero que ela, como outros personagens do primeiro ano, ainda apareça, ainda tenha sua boa participação. Mas todas essas escolhas, tudo que aconteceu tem um motivo. O romance já acabou. Aquela etapa da história fechou no tempo certo, começou no tempo certo. E agora a gente precisa focar no que é importante. Como fazer 100 amigos e se livrar da timidez. Só que esse é o último estágio da torre, então vai ser um pouco mais difícil. Para a história não ficar na mesmice, essa classe é composta só por pessoas que não conseguiram fazer amizade alguma nos primeiros 2 anos de escola. Então é personagens mais estranhos, mais gente esquisita. Talvez algumas que você nem deva falar, que sejam maníacas. Por algum motivo a gente começa esse arco com uma Battle Royale de Nerf. Sim, essa Nerf. Mas é muito bom, porque cada personagem da escola, não só o personagem da classe dela, todos eles têm uma oportunidade de brilhar e voltar pro holofote. E isso é muito legal se comparado ao começo, porque no começo, ela ia pra sala, não sabia quem era quem, os personagens não brilhavam, você não sabia, você não identificava ninguém ali, só um plano de fundo. Mas agora, não só a sala dela é um lugar vivo. Nesse terceiro arco, aquela escola é um lugar vivo. Não tem como andar por aquele prédio sem ver um personagem pitoresco, alguém que já tenha aparecido. É maravilhoso como tudo se desenrolou. Você fica feliz pela Komi, feliz por tudo que aconteceu, pelo desenvolvimento da história. E também tem outro arco que eles jogam Among Us. Lembra disso? Com certeza daqui 10 anos todo mundo vai lembrar de Among Us. Antes de ler tudo e vindo aquela cacetada de capítulos, eu achava que o mangá ia só ficar nessa Slice of Life e ia ficar enjoativo, porque eles já concluíram o romance. Mas novamente eu estava errado. Manbag, apesar de ter deixado o holofote, ela ainda aparece aqui, ela não é esquecida, e ela não é mais um personagem que eu considero que tenha roubado a cena, que tenha ficado entre os personagens principais. Mas ela ainda é um personagem secundário muito forte. Tem o arco de romance dela, que é bem interessante, não é só uma nota de rodapé falando a Manbag ficou com alguém também, hein? Ela não ficou sozinha. É um detalhe que eu gosto muito em Komi-san. Eu sei que eu já posso ter implicado isso, mas os personagens aqui são vivos. Bem mais vivos que muitos outros trabalhos. Muitas outras histórias, muitos outros mangás. Ninguém aqui é simplesmente só mais um dos 100 amigos. Komi realmente fez todos aqueles amigos. E não é só isso, aqui também não fica só nessa coisa. Eles arranjaram outras histórias ou draminhas pra focar. Pra você ser mantido um pouco mais atento, um pouco mais focado. Com uma amiga de Tadano que aparece no passado, quer ficar com ele, dela tem que competir com ela, até talvez evitando o suicídio dela. É claro que falar que não ia fazer isso na verdade, mas nunca se sabe, né? Entre outras coisas, como a relação de Tadano e Komi se desenvolvendo. Ninguém fica parado aqui, as coisas vão indo pra frente sempre. A Komi é alguém capaz de brigar, debater, conversar. Não é só aquela mesma personagem que tinha medo de comprar um pão na padaria. Lembram daquelas side stories que eu reclamei falando do segundo ano? Eu comecei a gostar delas. Eu comecei a gostar dos personagens, eu comecei a me apegar a eles. Me apegar àquela historinha da irmã do Tadano com o irmão da Komi. Tudo ficou interessante pra mim. Só foi uma leitura prazerosa. Sem lenga-lenga, sem enrolação. E é claro que quando você vê 500 capítulos, que eu já falei acho que umas 3 vezes ou 4, você pensa, caramba, eles devem ter arrastado demais. Mas não, você está errado.
isso aqui é bom. Se você gosta dos gêneros que isso aqui atinge, leia, porque é uma obra que tem coragem, uma obra que deixa personagens antigos de lado, tenta fazer coisas novas, tenta progredir as coisas. É uma obra corajosa, que não tem medo de tirar personagens, fazer novos personagens, fazer coisas novas, trazer ideias novas. Talvez a qualidade dessas ideias seja debatível, porque botar os personagens pra jogar Among Us não é a coisa mais criativa do mundo. Mas você tava esperando o quê? Você tava esperando um plot megalomaníaco com personagens secretos que querem dominar o mundo? Não, isso aqui é um anime de vida escolar, não vai ter isso. Komi-san simplesmente faz tudo o que quer fazer muito bem. Se você gosta desses gêneros, como eu já falei, veja esse mangá, veja esse anime, veja essa história. Mas é isso, se você discordou de alguma coisa que eu falei, se você achou a Komi-san um pouco ruim, ou achou que eu não vi um defeito que talvez você tenha visto, eu adoraria saber alguma observação, nem precisa ser um defeito. Até mais e até o próximo vídeo.